Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 1º de abril de 2014. Nós estamos juntos há 604 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o livro dos Provérbios, do capítulo 22, verso 17, até o fim do capítulo 24. Hoje leremos provérbios que não são de Salomão. O texto diz claramente que são palavras dos sábios e que estão divididas aqui em duas coleções. A primeira, que começa exatamente no início da nossa leitura, verso 17 do capítulo 22, e a segunda coleção começa no verso 23 do capítulo 24. Nos dois casos está bem dito aí que são provérbios dos sábios. Nós não sabemos quem são esses sábios, mas é bastante provável que haja uma influência egípcia aqui. Você sabe que Salomão se casou com a filha do faraó? Você sabe, você já viu isso na apresentação do livro dos Provérbios, que a sabedoria espelhada aqui tem um caráter internacional. Salomão recebeu muita influência e também influenciou muita gente. E tomou contato com as maneiras com que as cortes estrangeiras preparavam seus jovens para viver com sabedoria. E é bem possível que aqui tenhamos refletido um pouco da sabedoria egípcia daquela época, até porque este material se assemelha e muito com os ditos egípcios de Amenemope, que foram descobertos e datados de algo por volta do ano 1100 a.C., ou seja, um pouco antes de Salomão, e isso faz todo sentido para nós. Com isso, você já percebe então o porquê deste material estar agrupado aqui. Primeiro vieram os ditos de Salomão, agora vem os ditos dos sábios em duas coleções, a primeira um pouco maior que a segunda. A diferença desse material, além da autoria, é o fato de que aqui nós temos versículos menos uniformes. No caso dos Provérbios de Salomão, era mais comum a estrutura em dístico, em duas frases, às vezes frases antitéticas, às vezes frases sintéticas. Aqui é comum haver provérbios com mais do que duas frases ou com uma métrica um pouco mais irregular. Afinal de contas, já não se trata mais de Salomão postulando as coisas daquela maneira tão típica do povo hebreu, embora ainda estejamos falando de assunto de sabedoria. Além disso, nesses provérbios nós temos mais ordens, mais verbos no imperativo, coisa que não caracterizava tanto a seção dos provérbios de Salomão, que continha mais máximas, mais provérbios mesmo. Veja, a testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. Bom, essa é uma máxima. Isso é bem diferente da ideia de não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Você vai perceber então que no primeiro caso falava-se uma verdade geral, no segundo está se dando uma ordem. Algo muito semelhante ao que acontecia lá no começo do livro, quando as sessões eram maiores e havia aquele tom de instrução do pai para o filho, onde se dizia, filho meu, faça isso, não faça aquilo. Então você percebe essas diferenças gerais. Recapitulando, não é mais a autoria de Salomão e sim dos sábios, possivelmente sábios de origem egípcia. Aqui os versículos não são mais uniformes, aqui há um tom de admoestação semelhante ao início do livro. As duas coleções que nós temos são claramente definidas. Ouve as palavras dos sábios, diz o verso 17 do capítulo 22, e são também estes provérbios dos sábios, diz o verso 23 do capítulo 24. As duas coleções, então, claramente marcadas, são conhecidas com nomes diferentes. A segunda não tem um nome particular, mas a primeira costuma ser conhecida como os 30 ditos dos sábios. Porque no verso 20 do capítulo 22, está escrito assim na nossa versão, porventura não te escrevi excelentes coisas? É também possível traduzir isso como não te escrevi 30 coisas? E de fato, a primeira coleção pode ser bem dividida em 30 partes. Então nós não vamos aqui nos demorar tentando mostrar para você no texto essas 30 partes, mas parece sim que era um conjunto de 30 ditos colecionados em relação às palavras dos sábios, possivelmente sábios egípcios. E com isso, você vai notar então que, embora haja estas diferenças de estilo, de tamanho, de autoria, de tom, há muita semelhança, contudo, no teor da mensagem. Ainda se fala muito aqui sobre aceitar correção, ainda se fala muito sobre cuidado com a prostituição, ainda se fala muito a respeito do trabalho, e em particular a segunda coleção aqui fala muito sobre trabalho,
E aí então você percebe que, embora haja diferenças estilísticas, diferença de autoria, diferença no tom em que a mensagem é passada, ainda há muita semelhança, o que justifica, claro, a inclusão deste material aqui no livro dos Provérbios. E lembrando a você que, embora esta seja uma coletânea de dizeres até possivelmente ligados aos egípcios, uma vez que são dizeres filtrados por homens inspirados pelo Espírito Santo, que se apropriam da verdade de Deus que estava em circulação em outros lugares, sim, nós temos aqui palavra autoritativa para nós. Não faz diferença alguma se veio de Salomão ou se de fato até veio do Egito, mas colocado aqui estas questões querem dizer para nós verdades gerais. Lembre-se sempre disso. Não necessariamente verdades universais, mas palavra autoritativa de Deus, palavra que está aqui registrada para nos dar sabedoria. E é isso que eu desejo a você. Uma boa leitura e que você se faça cada dia mais sábio pela sua instrução na palavra de Deus. Tenha um bom estudo. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.